Gente, vocês estão bem? Que bom! Porque no vídeo de hoje a gente vai falar sobre diálogos e eu sou o tipo de pessoa que quer falar tudo de uma vez. Então esse vídeo vai ficar longo. Então vão assistir até o final? Não vão. Mas quem assistir eu garanto que vai saber tudo o que é necessário para escrever bons diálogos. E o que é um bom diálogo? Espera que já eu falo, deixa eu rodar a vinheta primeiro. Um bom diálogo, na minha opinião, é aquele que soa natural, real e claro. Mas como esse é um vídeo extenso, com bastante conteúdo, porque aqui eu reuni tudo que eu aprendi ao longo de todo o tempo, desde que eu comecei a escrever sobre diálogo, eu tentei organizar esse vídeo o máximo possível, da forma mais didática possível, para entregar tudo que vocês realmente precisam saber para escrever os diálogos dentro da sua narrativa, dentro da sua história. Primeiro eu vou dar 2 dicas valiosíssimas para vocês na hora de escrever um diálogo. E por último, o grande segredo, tipo a chave de ouro, a peça mágica para tornar o seu diálogo o que você quer que ele seja. A primeira dica para criar bons diálogos é saber para que eles servem na narrativa. Eles têm uma função dentro da sua história. E saber essa função, essas funções, te ajudará a não criar diálogos desnecessários. Não se enche linguiça com diálogos, definitivamente. Os diálogos devem ser, no mínimo, a parte mais interessante e gostosa de ler dentro de uma história. Afinal, é o momento em que o leitor se sente perto, se sente naquele exato momento que aquilo está acontecendo. Então vamos às funções do diálogo. São elas: revelar informações, fazer a história progredir, apresentar o personagem, características sobre o personagem e dar ritmo à sua narrativa. E em cada uma dessas funções existe a forma certa e a forma errada de fazer cada uma dessas coisas. Por exemplo, quando você vai revelar uma informação da história importante para a narrativa no diálogo, é muito importante fazer isso soar natural, soar como algo que alguém realmente diria para outra pessoa. Se você quer dizer que Joãozinho perdeu a mãe num acidente de carro e não quer contar isso na história, você quer contar isso num diálogo, Joãozinho teria que revelar esse fato para alguém que não sabe daquela informação, porque o leitor consegue perceber quando é o narrador tentando dizer algo para o leitor, e definitivamente não é agradável. Então, geralmente, quando existe uma conversa onde fulano revela coisas sobre a vida dele, coisas sobre o passado dele para Cicrano, Cicrano não sabe sobre aquelas coisas. Afinal, não faria sentido dizer algo para alguém que essa pessoa já sabe, como por exemplo, Joãozinho, você lembra quando a minha mãe morreu e aí eu fiquei muito triste e o meu pai entrou em depressão e aí Joãozinho responde, lembro sim, Maria. Não com esse tom, é claro. Lembro sim, Maria. Foi uma fase difícil, vocês até tiveram que vender aquela casa. Enfim, embora eu esteja exagerando no exemplo, a ideia é: não revele informações no diálogo para um personagem que já tem aquelas informações. Quanto a mostrar a personalidade do seu personagem dentro do diálogo, as coisas que a gente diz, da forma que a gente diz, revela bastante sobre quem somos na real. Então, se todos os seus personagens falam do mesmo jeito, significa que todos os seus personagens são iguais. Por exemplo, se você quer mostrar que uma pessoa é preconceituosa e outra pessoa é super mente aberta, não diga fulano é preconceituosa, fulano é mente aberta. Coloque uma situação onde esses dois personagens terão que opinar sobre determinado assunto e o leitor saberá qual a opinião de fulano e qual a opinião de cicrano. Mostrar a personalidade dos personagens através da fala desses personagens é uma maneira inteligente de desvendar os personagens para o leitor, de nos mostrar o seu personagem através do diálogo. Quanto ao ritmo da narrativa, uma história só com diálogos ou uma história só com texto se torna maçante de um jeito ou de outro. Então, essa quebra do texto para o diálogo, do diálogo para o texto, dá ritmo à história. Então, a dica é: não exagere. Nem mais, nem menos. Saiba dosar a quantidade de diálogo que você vai colocar na sua história. Essa foi a primeira dica para criar diálogos melhores, entender para que eles servem e fazer isso da forma correta. Agora vamos à segunda dica, que também é bastante importante e já eu falo o grande segredo. A segunda dica é: conheça a voz do seu personagem.
Como eu falei anteriormente, cada pessoa tem o seu próprio jeito de falar. Tem não só a sua personalidade, que é impressa na voz, mas também um repertório de vocabulário, um ritmo de fala, um timbre de voz e tudo mais. E diferenciar esse timbre, diferenciar o ritmo que a pessoa fala, as palavras que essa pessoa costuma usar, ou expressões ou modos de falar diferentes, torna o seu texto mais rico, torna os seus personagens mais reais. Eu falo um pouquinho sobre isso no vídeo sobre personagens que vai estar aqui no card, com certeza. Você provavelmente conhece uma pessoa que fala de forma mais formal, enquanto outra fala usando mais gírias. Já outra não conhece tais gírias. Isso varia de idade para idade, geração para geração, meio social para meio social, região para região e etc. Então, na hora de escrever o diálogo, conheça a voz do seu personagem, a forma como ele fala, o repertório de palavras que ele tem, qual vocabulário que ele usa, e construir uma boa voz para o seu personagem te ajudará a evitar os verbos de sende, que são aqueles que indicam fala. São os verbos de locução, como por exemplo, ele disse, Joana disse, Carol disse, Mateus disse. Enfim, não precisamos indicar o tempo todo quem disse o que, se você tiver personagens bem construídos e as falas corretas. Por exemplo, se tem Maria e Joana em casa e Maria diz vá comprar pão e Joana vou sim, mamãe, você não precisa dizer que Maria disse e Joana disse. A ordem está vindo da mãe e o mamãe já indica na fala com quem ela está falando e para quem ela está respondendo. Mais uma diquinha bônus sobre diálogos é encaixar a fala com a situação, com o contexto daquela cena. Porque ninguém merece uma cena tipo super assustadora, tá todo mundo apavorado e a pessoa fala numa calma, numa tranquilidade, como se ela estivesse no spa, voltando de uma sessão de massagem. Então, encaixe a fala, o que é dito e a forma como é dito ao contexto da cena. Isso vale não só para a situação, mas com quem a pessoa está falando. Afinal, não falamos com os nossos amigos da mesma forma que falamos com os nossos professores. Então, é preciso estar atento para não cometer esse tipo de falha na hora de escrever e o diálogo acabar perdendo a conexão com o contexto daquela cena, certo? Ok. Então vamos para o grande segredo, o segredo para escrever bons diálogos, que você até deve saber, mas não dessa forma. É como algo que está suspenso na sua mente e você não tem acesso real a essa grandíssima e importantíssima informação. Existe uma diferença brutal entre a língua oral e a língua escrita, ok? Isso sabemos, língua oral não é igual à língua escrita. E em que isso nos interessa na hora de escrever diálogos? O que são os diálogos se não a língua oral transcrita, ou seja, a língua oral na forma escrita? Acontece, meu povo, que não é para ser uma transcrição exata da oralidade. E é aí que entra a magia do escritor. É preciso manter traços da oralidade sem perder a clareza da língua escrita. Para quem não sabe, se é que alguém não sabe, a língua oral é essa aqui, é a fala. E na língua oral cabe hesitação, mudança de pensamento, vícios de linguagem, repetição, redundância, que é a redundância, repetição, redundância, economia de fala, entre outras coisitas. Enquanto a língua escrita não tem nada disso, afinal você pode pensar antes de escrever, seja lá o que for. E aí vem o diálogo, que como eu disse, é a transcrição da língua oral. Acontece que a transcrição não deve, não precisa e não pode ser exata, porque isso tornaria o texto confuso. Esse vídeo aqui tem cortes porque eu não estou falando tudo bonitinho de uma hora para outra, assim no pô, vai, lá. Começo falando uma coisa, mudo de ideia, pauso um tempo, fico pensando na vida, e é por isso que existem cortes, e é por isso que você, na hora de escrever, precisa podar a fala do seu personagem. Ainda assim, é importante colocar marcas de linguagem como hesitação na hora de falar, como bom, então, preste atenção, veja bem, que são marcas de linguagem, mas como você tem o controle do quanto você vai colocar, é preciso ser inteligente na hora de dosar os traços de oralidade. Eu vou trazer aqui um exemplo de como seria na língua escrita, como seria na língua oral e como seria no seu diálogo,
que seria o meio termo entre essas duas coisas. Língua escrita, não vou à praia, pois está chovendo. Tudo bonitinho, tudo certinho. Língua oral, vou não, tá chovendo. Vou não, tá chovendo. E no seu diálogo, não vou, está chovendo. E só para constar, é super permitido o uso do tá no diálogo, marcando essa economia de fala. Mas eu acho importante, como eu já disse, dosar o que quer que seja. Então, não exageremos na hora de trazer todos esses vícios de linguagem, toda essa economia de fala. Porque se for para começar a fazer isso, o texto pode ficar bastante vulgar. Essa é a realidade, sinto muito. E se você reparar, o não vou, está chovendo, o pois da linguagem escrita está implícito nessa frase. O está chovendo é o motivo para não ir. E isso está claro, independente de usar ou não um pois, que seria, sinceramente, meio estranho na linguagem oral. Se você tem interesse em escrever um livro, se você se interessa pela escrita criativa, se inscreve nesse canal que eu vou trazer muito conteúdo sobre isso. E eu vou deixar aqui nos cards alguns vídeos sobre esse assunto que te ajudarão a escrever melhor. Então, por hoje é só. Leiam livros. Beijos. Ah! Deixa o like. Se você gostou desse vídeo e ainda não deixou o like, bora lá, né, galera? Vamos me ajudar. Porque... Agora sim. Leiam livros. Beijos. E até a próxima.